dislexia, haikais e advocacia, as diferentes partes do sarau Saracura. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Inicia-se o vídeo institucional da Caixa Cultural. Ao longo da narrativa, há imagens de ambientes diversos, como uma casa de concertos antiga, um casal sentado no banco de um parque, entre outros. Em cada imagem, há, em locais específicos, desenhos em preto e branco animados que ilustram um maestro, apresentações de teatro, entre outros. Em seguida, inicia-se outro vídeo institucional do governo brasileiro. Ao longo da narração, há imagens de vários tipos diferentes de brasileiros e os demais ambientes em que vivem. Imagens de maquininhas de cartão diversas e telefones fazendo pagamentos para vários tipos de comércio, como feiras e supermercados. Imagens de pessoas comendo e fazendo comidas de maneiras variadas. Imagens de fábricas, cidades, manifestações, jovens na escola, favelas, casas no interior e todos os tipos diferentes de cenário que vivem o povo brasileiro. No canto inferior direito está a intérprete de Libras. Ela traduz tudo que é falado. A gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda Flipetrópolis, segundo festival literário. A roda de conversa acontece em um palco, onde 4 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 3 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner, de maneira vertical centralizada, há outro banner grande onde, centralizado, está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro.
Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Marco Auré, um homem branco de cabelos cacheados, curtos e brancos. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom rosa claro e calça preta. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Angélica Paz, uma mulher negra de cabelos cacheados e escuros, de comprimento médio, que lhe estão ornados para trás da cabeça. Ela traja blusa estampada em tons de azul, preto, branco e cinza. Por cima, usa um blazer com listras verticais em tons escuros de azul e saia midi azul escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Álvaro Assis, um homem branco que não possui cabelos, mas possui barba de tom escuro. Ele traja camisa de mangas curtas preta e calça jeans escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Tiago Castanho, um homem branco de cabelos curtos e escuros rente à cabeça. Possui bigode de mesmo tom. Ele traja camisa preta, por cima usa uma jaqueta de tom marrom escuro e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Bom, então, vamos seguir. Vamos tentar ser rápido. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Marco Auré. Eu sou músico, ator e compositor nas horas pagas, astrólogo e poeta nas vagas. Dentre outras artes, né, que minha mãe sempre já vivia reclamando, está fazendo arte. E eu continuei fazendo, contrariando minha mãe. Vou fazer uma breve apresentação dos três aqui. Angélica Paz. A trajetória e coragem e superação de Angélica começou a escrever aos 9 anos de idade, criando poesias e histórias que refletiam seu olhar sensível sobre o mundo. Aos 5 anos, diagnosticada com dislexia e TDAH, enfrentava dificuldades para falar e andar. E ainda escrevia ao contrário, de trás para frente, o que gerava estranhamento e críticas. Um dia, em sala de aula, a professora perguntou o que cada aluno gostaria de ser no futuro. Angélica respondeu de coração: quero ser uma grande escritora e atriz. A resposta, no entanto, foi recebida com desprezo. A professora disse que ela era uma negrinha retardada e que nunca seria nada. Hoje, aquela menina desacreditada se tornou uma escritora reconhecida internacionalmente, fundadora e diretora da editora Brapaz, uma casa literária que dá voz a novos talentos e celebra a diversidade e a coragem de quem ousa sonhar. Sua escrita lhe rendeu premiações internacionais, entre elas o Prêmio Literário em Boston, nos Estados Unidos, e o Prêmio Internacional na Suíça. Está escrevendo As Periféricas, parte 2, que será lançada na próxima Bienal do Livro de São Paulo, é isso? Também está na produção do livro Encantos de Petrópolis em Poesia, que celebra pontos turísticos da cidade imperial, e o livro Adversidade e Superação, onde compartilha, com emoção e verdade, sua própria caminhada de fé e vitória. Essas obras serão lançadas aqui no 2º Festival Literário Internacional de Petrópolis. Em março de 2026, será gratificada com a premiação na França pela sua poesia Pretas no Poder. Esse poema foi recentemente musicado por quem? O autor? Pelo Henrique Vaz. Henrique Vaz, eu ouvi uma música muito bacana. Ouvi ontem, inclusive. Muito, muito legal. O poema musicado ficou bacana. Vocês ouviram? Sim. Muito legal, né? Então, aqui ao centro temos Álvaro Assis, que é poeta, compositor, natural de Petrópolis, formado em Direito. Também estudou letras. Seu livro de estreia, Tardes Fevereiras, é de 2007. Em 2013, publicou Palavra Atirada. Em 2018, lançou Eutros, seu terceiro trabalho. Belíssimo livro.
no ano de 2022, lançou Tonteria e, recentemente, Estuário, que foi publicado no ano passado. Enquanto eu vou falando dos livros, você vai mostrando eles assim. Vamos. Tardes Fevereiras está aí? Não, esses só estão os dois. Esse não tem mais, esgotou. Gosto dos títulos dos seus livros. Publicou também seus poemas em renomadas revistas como Ruído Manifesto e Malamargens. Vem há mais de 25 anos participando de oficinas, saraus e intervenções. Álvaro Assis foi eleito em 2015 para a Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone, e em 2014 como membro honorário da Academia Petropolitana de Letras. Faço questão de citar também que eu faço parte, com muita honra, dessas duas academias, a Academia Brasileira de Poesia, recentemente empossado, e da Academia Petropolitana de Letras também, do qual o meu avô foi um dos fundadores. E na Academia de Poesia, o meu patrono é o meu avô. Também não posso deixar de citar essas duas questões importantíssimas para mim. Tiago Castanho, para Tiago, o uso da poesia está na maior capacidade em relação à prosa de se livrar das artificialidades e estruturas formais ou narrativas. E a busca por esse espaço literário menos cultivado converge com o reencontro com o espaço físico no trabalho do poeta americano Gary Snyder, que propõe o conceito de reabitar, que é uma parte da The Practice of the Wild, a prática do que é selvagem, né? Nascido no Rio, veio morar em Petrópolis em 2018, não pela cidade imperial, mas para ser um homem da Mata Atlântica, habitante da Serra do Mar. Nesse período, escreveu o livro Poemas da Casa Vermelha, que foi em 2020, inspirado em poetas de montanha como Van Vey, Han Shan Bachot e o próprio Snyder, que é um norte-americano, né? Seu livro também será lançado aqui, nesse festival de literatura que nos une aqui essa tarde. Hoje, ele passa metade da semana em Petrópolis, num sítiozinho, a Casa Amarela, onde suas palavras têm praticado o agreste e o selvagem, dentro e fora, subjetiva e objetivamente. Sobre o lançamento de Poemas da Casa Vermelha, aqui na Flipetrópolis, o Tiago diz que apenas deixará o livro aqui para quem quiser pegar e não fará disso um evento de forma alguma. Depois tu explica essa renúncia ao evento. Tá Depois, tá bom. Primeiro vamos conversar com a Angélica. Angélica. Muita coisa para falar, né? Tem 1 minuto para resumir sua vida. 1 minuto? Mentira. Tá. Então, fala sobre a sua escrita, sobre Petrópolis, o seu link com Petrópolis. Então, minha escrita muitos já conhecem, né? A poesia é uma fuga para mim, para tudo, né? Eu falo que a poesia é uma terapia. E Petrópolis é ligado porque sempre gostei de Petrópolis, amei Petrópolis. E eu falei, eu vou morar naquela cidade. Aí falaram, mas você não nasceu aqui? Eu falei, você é de onde? Eu sou do Rio, eu sou petropolitana de coração. Uhum. Eu falo, se eu voto na cidade, se eu elejo quem vai governar a cidade, eu sou petropolitana, né? Se a gente escolhe quem vai comandar a nossa cidade, somos petropolitanos. E aí eu falava, vou morar aqui. Ele falou, mas você não é daqui, aqui não pode. Eu falei, vou. E acabei, estou aqui. Sempre gostei, falava que ia nos museus, nos lugares, mas eu não tinha como ir, né? Mas eu ficava lá escondida, lá olhando atrás, o pessoal indo lá no museu, falava, um dia ainda vou escrever poesia sobre isso tudo. E teve uma pessoa que falou assim, não pode não, que você é assim, você é meio estranha, né? Porque eu faço fono para falar melhor. Aí eu falei, mas vai acontecer, eu vou conseguir. E eu já tinha vários livros, venho desde 2018, quando eu lancei meu primeiro livro, né, que foi lançado também na Fátima Bernardes, e ali já começaram a me conhecer, o pessoal já me conhecia, mas eu falava, eu vou para aquela cidade, sim.
E aí eu falei, e um dia cheguei, e agora eu estou aqui, ó, no Encantos de Petrópolis em forma de poesia. Então, assim, a poesia que eu comecei com poesia. No meu primeiro como é que se diz, prêmio foi em poesia, aonde eu ganhei o prêmio, né, do Sarau Brasil em Forma de Poesia, da UFRJ. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu lá na fila com aquele livrão, com a minha poesia, que foi uma poesia que eu fiz para o meu esposo, e estava lá na fila, eu falei, gente, aí eu fui pegar um autógrafo do Lázaro Ramos. Aí eu falei assim, ano que vem sou eu na Bienal, isso em 2017. E aí, quando eu cheguei na fila, eu falava assim, bem alto, ano que vem sou eu aqui, dando autógrafo. E aí a moça virou e falou, os neguinhos sonham. E então, eu estou sonhando até hoje, graças a Deus, premiada em vários países. E eu mostrei a ela que os neguinhos realmente sonham, neguinho, branco, todo mundo sonha. E hoje eu estou aqui e fui premiada lá com esse livro. E em 2018 eu estava lá lançando o meu primeiro livro, O Dia a Dia em Forma de Poesia. Cada poesia é uma história. E foi aonde essas poesias veio os outros livros. Porque tem a poesia Menina Solitária, que é um livro que ganhou premiação na Suíça, que é Menina Solitária, Escuridão no Interior. Depressão não é frescura, depressão é uma doença. Isso é uma poesia. E veio a história da menina solitária. As Periféricas é uma poesia. E veio, As Periféricas ganhou um prêmio em Boston. E são tantas poesias, gente, é muita poesia. E eu carregava essa poesia aos 9 anos debaixo do braço, né? Lá falando, todo mundo, você vai para onde com essas poesias? Algum lugar ela vai chegar. E ela está chegando. E agora vem a Pretas do Poder lá na Suíça. Suíça não, França. E vem Encantos de Petrópolis, na Colômbia, em abril. Que legal. Março, França, abril, Colômbia. Que legal, parabéns. E como é que foi essa história de escrever de trás para frente? Então, eu sou dislexia, né? Até hoje, não ligo de falar. E eu escrevia de trás para frente. Eu não conseguia escrever normal igual todo mundo. E a professora falava que eu era retardada e mandava socar minha cabeça para eu acordar, para eu conseguir fazer. Né? Ela socava mesmo a tua cabeça? Sim, mandava as crianças socar minha cabeça. E eu chorava, e minha mãe ia lá todo dia, brigava, né, na escola. E eu chorava e ela mandando socar minha cabeça, porque ela falava que eu nunca seria nada. Eu, serelepe, fazia as coisas, mas eu fazia tudo certo, mas era de trás para frente. Só que minha mãe não sabia ler e nem escrever. E ela falava para mim, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo certo. Eu lembro como se fosse aquele filme, Mãos Talentosas. A minha mãe me mostrava, está certinho, está tudo certo. E eu fazendo, está certo, está bonito. E foi assim que eu consegui. E ali, quando o médico mandou ela jogar eu fora, ela falou assim, ó, joga a menina fora. Ela, não, eu vou continuar com a minha filha. E ali a gente foi fazendo fono, joga trabalhando. Fora, como assim? Porque o médico falou que eu não seria nada também, quando eu nasci. Ele falou, essa menina não vai dar em nada. Caramba. E hoje eu estou aqui. E eu falo para todo mundo, a minha poesia já diz, nunca desista dos seus sonhos. E eu falo para ninguém desistir dos seus sonhos. Hoje tem a poesia, né, da dislexia, do TDAH, que a gente fala do preconceito ao vencimento. E tem essa daqui que fala dos encantos. Ela citou essa poesia do TDAH. Deixa eu ler essa poesia aqui. Pode ler. Dislexia, TDAH, do preconceito ao vencimento. Uma letra ela escrevia, outra letra ela esquecia. Uma palavra saía certo, outra palavra ela deixava em aberto. Muitos riam do seu movimento na escrita, zombavam dela. Olha a neguinha retardada. Ela chorava calada. Mas ao medo ela não se entregava. Sua mãe, uma leoa, a defendia com toda a força e garra. Dizia em todos os cantos, minha filha será uma escritora superior, pois seus livros vão para o exterior.
Anos passaram, a menina tornou-se uma grande escritora. Mostrou a todos o seu talento brilhante. Seus livros rodaram o mundo, premiada em vários países. Que história fascinante. Amada por todo mundo, uma escritora nomeada, ela é, mesmo com todos os preconceitos, ela não desistiu de viver, pois a dislexia e o TDAH não a impediu de vencer. Vamos ali para o Álvaro, depois a gente volta para cá. Álvaro Assis, como é que é saltar do direito para a poesia, se é que você ainda vivencia ambos os setores distintos? Ou há poesia no direito? Eu costumo dizer que eu sou poeta, né? Mas eu preciso pagar as contas. Né? Entendi. E a gente sabe que a poesia não paga conta nenhuma. Infelizmente, no Brasil. Mas você paga aluguel para ela? É. Pegar deixa, hein? Você perguntou se eu pago aluguel para poesia, cara. Olha o poema que eu separei para ler. Morar sob o teto do poema, pagar-lhe o aluguel, fazer benfeitorias, mudar encanamentos e as instalações elétricas do poema. Cuidar do poema como se fosse seu, enquanto não lhe entregar as chaves, fazer dele um lar, até que o poema desabe. Vale a pena, vale a pena. E a gente não combinou isso. Pagar. Mas eu queria tomar a liberdade de falar, fazer uma singela homenagem ao... Você não falou dele, mas eu vou tomar a liberdade de falar. Não falei. Do nosso querido Leonardo Frois, poeta que viveu radicado em Petrópolis desde 71 e faleceu na semana passada. Niteroiense. Niteroiense, tradutor, escritor maravilhoso. Traduziu James Joyce, incrível. E eu queria fazer uma ponte, porque ele se ligou a essa questão da natureza, veio para Petrópolis, assim como o Tiago, que é incrível também, para emergir na natureza. Como a Angélica também. Sim, fez aquele trabalho incrível de... o ambiente da Angélica, eu conheço a obra da Angélica, ela trata mais desse ambiente urbano, né, da coisa dos monumentos, da colonização, de uma forma maravilhosa, inclusive. Mas o Tiago e o Leonardo Frois fizeram muito essa coisa de ir para o interior. E ele fez uma coisa muito parecida com o que o Sebastião Salgado fez lá em Minas. Ele chegou numa fazenda de café e plantou dezenas de milhares de mudas de árvores e reflorestou aquilo tudo. E ele convivia, né, com a natureza e de uma forma linda. Eu conheci, posso dizer que fui amigo do Leonardo Frois, adoraria ter dito isso. Puxei muito o saco dele para tentar sê-lo, mas era uma distância muito grande. Mas talvez a poesia nos aproxime e eu vou ler um poema dele e um poema meu, que se parecem, eu acho. Esse poema dele é bem famoso, se chama O Observador Observado. Quando eu me largo, porque achei no animal que observo atentamente um objeto mais interessante de estudo do que as minhas mazelas ou imoderadas alegrias, e largando de lado, no processo, todo e qualquer vestígio de quem sou, lembranças, compromissos ou datas, ou dores que ainda ficam doendo. Quando hirto, parado, concentrado para não assustá-lo, com o animal me confundo, já sem saber qual dos dois pertence à consciência de mim. Qualquer coisa maior se estabelece nessa ausência de distinção entre nós. A glória, a beleza, o alívio, coesão impessoal da matéria, a eternidade. Tomar liberdade de ler o meuzinho, tá? Tremendo um pouco, emocionado por ele e por mim também. É mineral à tarde, onde o cachorro late sua melancolia cinza. Tem chumbo, molibdênio e aço essa tarde vestida de tempestade. O homem que vive
dentro dessa tarde, não o homem da palavra homem, mas o da palavra cinza, da palavra chumbo, também é mineral. O mastro da bandeira, que ainda é vegetal na mata metida nessa tarde, nem imagina que estará morto na manhã inerte, na praça, no dia da bandeira. O vento, molhado de chuva, escorregando pela montanha, resiste a ser musgo, a ser lodo, a ser líquen. Plantada na pedra, a tarde vai perdendo os passos, vai perdendo o vento, vai perdendo a chuva, vai virando homem. Belíssimo. É isso. É isso. Então, Tiago, conte, como é que é essa tua relação com... Você sempre escreveu muito ligado... O que eu vi dos poemas do Tiago são muito haikaianos, né? São curtos, sucintos, tem uma precisão, e você tem uma assumida influência por poetas, né, orientais, japoneses, chineses. Como é que é isso na tua poesia? Existe uma técnica para fazer haikais que chama kurumi. Essa técnica ela vai no sentido de tentar excluir a subjetividade do texto. É impossível fazer isso. Se alguém tira uma foto nossa aqui agora, uma pessoa vai tirar uma foto diferente da outra. Então, isso já está dado. Ao escrever um texto, já tem subjetividade. Mas a ideia que o haikai vai trabalhando, sobretudo o Basho, que não é à toa que é o maior de todos, ele vai, ao longo da carreira dele, ele vai tentando tirar ele vai tentando fazer uma poesia que chega a ser fotográfica. Ela não vai ter adjetivo. Você vai ter que entender alguma coisa dali. Agora, ela, ao mesmo tempo, ela tem essa coisa de uma observação, mas ela pode ter um tanto de retratar uma certa sujeirinha ali no meio, né? Porque tem muita... O haikai está muito ligado também a essa coisa da natureza, de estações do ano, né? Mas vai ter muitas imagens de folha caída no chão, folha seca, né? Que já é uma ideia de decomposição, né? Toda essa poesia que trata muito do mundo natural, ela corre o risco sempre de ficar meio panfleto turístico. É um risco sério que ela vai correr, é um risco sério que eu corro, mas a gente tem que lembrar, e a gente esquece exatamente por causa do nosso afastamento com relação ao mundo natural, a gente esquece que natureza também é doença, que natureza também é morte, e que entender isso faz parte até da crise climática que a gente vive, entender como é o mundo, né? Como é o mundo natural. E acho que ninguém faz isso melhor do que os orientais, realmente do Extremo Oriente, os poetas do Extremo Oriente, para se expressar, né? Existem outras pessoas do romantismo alemão, do romantismo americano, mas nunca vão fazer com essa precisão, como você falou, nunca vão fazer com essa escolha precisa de palavras. Sempre tem muito Goethe no texto do Goethe, sabe? Agora, abre um livro lá do Basho, que ele está atravessando o Japão, né? Você sabe que é ele, mas lê lá no texto, né? Assim, você está viajando no Japão, é você que está, você leitor, você não precisa ter o Basho entre você e o texto dele, ele não está se colocando, né? O autor não está entre o leitor e o texto, assim como não está entre o texto e o ambiente natural que está retratado ali. Acho que é isso. O haikai guilhermino, né, do Guilherme de Almeida, não é? O haikai abrasileirado, Muita gente fez, ele opta mais por ter rimas, né? Sim. Coisa que os orientais não seguem tanto essa linha, né? Você, pelo que eu vi, você opta pela estética da rima. Gosto. Prioritariamente, não? Porque eu sempre fui músico também, assim como você, sempre fui músico. Nos últimos anos não sou mais, ou acho que não sou mais. Não é mais músico? Acho que não.
Eu gosto da musicalidade. Agora, quando eu escrevi esse livro, conforme eu ia escrevendo, eu ia publicando os rascunhos numa página do Instagram chamada Antologia Agreste, que existe até hoje, apesar de que eu alimento ela muito pouco. Antologia Agreste já é essa contradição em termos. Antologia, a etimologia de antologia é uma coleção de flores, né? De flores, assim, uma coisa que normalmente se cultiva. Só que é uma coleção de flores agrestes, é aquela que você vai encontrar. Quando eu escrevia esses textos e colocava esses rascunhos, eu lembro tinha um cara que sempre comentava e tal, e ele falava assim, porra, que legal que você faz haikais tradicionais, sem rima, 5, 7, 5 sílabas e citando estação do ano. E falei, porra, não, cara. Não, aí eu falei, eu estou fazendo algo errado, assim, né? Porque assim, não era essa a ideia, assim, não era esse uso da ferramenta que eu queria fazer. Assim. Em algum momento eu fiz, brincando com isso também, né? Porque o haikai tem isso, alguma menção à estação do ano, mas que começa que é para o clima temperado, a gente mal tem uma estação do ano definida, né? Então, você alguma menção a uma coisa que floresce, né? Especificamente na época do ano, normalmente é sakura, cerejeira. Aí eu falei, bem, eu acho que eu estou fazendo isso errado. Então eu comecei a tacar rima no haikai assim com gosto mesmo e a brasileirar, pegar esse pessoal da poesia marginal, foi isso. Brisa do mar. Em plena montanha, um pé de alecrim. Olá, melancolia. Seja bem-vinda. Você não, alegria, não é a sua vez ainda. É coisa boa ouvir da cachoeira rugido de leoa. Pessoal, bate palma aí para mim, por favor. Senão eu fico no vazio. Os textos são curtinhos. Eu não devo estar interpretando tão bem. Depois do conjunto. Vou me esforçar mais aqui. 100.000 cigarras anoitecem o céu em uníssono. Aê! Porque como era conjunto. Eu adoro haikai, adoro poesia sucinta. Fio de faca, corte na carne, tristeza não passa, é frio que arde, acorda cedo, dorme tarde. Mas é incrível o quanto a poesia é tão ampla, né? É tão ampla a construção da poesia, a produção da poesia e a fruição da poesia, a interpretação da poesia, né? E cada vez mais, né? Por exemplo, o haikai, né, é infinitamente aberto, né? A gente pensa que está fazendo poesia moderna hoje em dia, né? O haikai já estava há anos-luz, né, de subjetividade e amplitude de aberturas, né? A gente passou a fazer, ou melhor, excluir as pontuações, mas o haikai nunca teve isso, né? Nunca teve pontuação, nunca teve... E sempre teve um comunicado que é fantástico. Quando você fala que a poesia é muito mais poderosa, né, do que o limite da prosa, né, da construção, eu concordo plenamente. Eu costumo dar um exemplo musicalmente com música sem letra e música com letra, né? Eu prefiro muito mais uma música, se eu tiver que decidir entre uma música com letra, com canção, eu prefiro a música instrumental, porque eu posso ouvir ela várias vezes e ela me levar a lugares diferentes, mesmo sendo a mesma música, a mesma melodia, com aquela estrutura que é a mesma. Um dia ela me leva para uma cachoeira, outro dia me leva para um mar, a mesma música instrumental. Já quando eu tenho uma letra, ela me diz, ela tem início, meio e fim, e está datado, né? Enfim. Fala muito com a gente a música com letra, né? Você colocar uma música com letra, ela está falando com alguém comigo diretamente na sala. E ela fala uma coisa datada, vamos dizer assim. Né? O texto em prosa
também fala muito, a poesia ela tem essa opção de falar um pouquinho menos, ela tem essa opção de ser um pouco mais instrumental, se isso é possível, né? Sim. De ser um pouquinho mais musical, assim, né? De ter um espaço vazio ali também, né? Que é um espaço vazio, inclusive, na página, às vezes, né? Que é você fazer isso, né? Cri, cri, grilo, responde ao breu, resta traduzir. E você, Angélica, prefere a prosa ou a poesia? Ou ambos? Ambos. Por mim, é como eu falei, poesia é a minha fuga. Me ajuda. Aconchegante. É aconchegante, é gostoso. Eu queria até falar um pouquinho. Por gentileza. Que o livro que vocês vão receber, né? Vocês vão pegar lá no dia 29, às 19 horas. Encantos de Petrópolis em poesia. São vários cantos de Petrópolis em forma de poesia. Só um pedacinho para vocês verem. Subindo a serra em direção à cidade imperial, do frio legal, chegando, podemos descer e passar pela casa do alemão. E como fica o coração, tum-tum, tum-tum. O russo chegando, todos ficam admirando. Olha o russo! Olha lá o Palácio Quitandinha, o palácio que todos os visitantes procuram ver por dentro e por fora, pois tem uma vista linda e um delicioso lazer. Ali ninguém fica com fome, pois tem o Lago Sul que a todos consome. Sim, é o Sesc Quitandinha, tem tanta vendinha. Ops, não! Temos os empreendedores. Inaugurada em 1944, marcou a época do município de Petrópolis. Impressionava aqueles que conheciam o melhor cassino da América Latina. Sim, hoje o Palácio Quitandinha, simplesmente o nosso presente. Andando mais um pouco, temos o Parque Cremeri. Sim, pode rir. De tanta beleza, tudo uma delicadeza, os verdes da natureza, onde a família passeia com o ar vibrante de um parque tão aconchegante. Andando mais um pouco, avistamos a Patrone, em contraste, pois é a maior e antiga fábrica de chocolate. E vamos caminhando. Tem lugares muito legais. Vamos andar mais e mais? Passamos na Coronel Veiga, a famosa afaga. Dizem que um pingo ela já alaga. Vamos descontrair. Se passear lá em cima, dá para chegar no lindo projeto da Chapa 4. Um projeto sem eira nem beira. Lá tem teatro e capoeira. Vocês vão ler mais, não vou ler tudo não, senão vocês vão saber o livro todo. Legal. Esse livro, ele tem um link turístico da origem ou, naturalmente, você escreveu sem pensar nisso? Sem pensar nisso. Foi sem pensar, eu fui imaginando. Mas ele acaba sendo um cartão de visita para os turísticos, tanto que ele é de bolso, né? Ele veio desse tamanho, mas ele era para ser menor. E é para o turista mesmo ver, chegar, até mesmo o pessoal da cidade, pegar e comprar e passear pela cidade em forma de poesia. Legal. Fala de tudo, fala das escolas. E ele pretende ser gravado também? Sim, pretendo. Gravado até mesmo. Interpretado, né? Isso, lido. Interpretado, tudinho. Bacana, parabéns. Álvaro, essa questão da diferença entre... O que você diria? O Tiago também, a Angélica também, sobre a diferença entre o poema escrito e o poema falado, né? Porque a poesia, ela joga com esses dois âmbitos, né? Mas eu percebo que há poemas que só funcionam, independentemente de ser poema concreto e visual, estético, conteúdo mesmo, funciona melhor no livro do que falado e vice-versa. O que você diria sobre isso? No meu caso, em particular, o meu poema é quase sempre feito para ser lido.
né? Porque ele tem muitas filigranas, muitas questões. Se, por exemplo, esse poema que eu li, ele sendo ouvido, dito por mim, coisas passam despercebidas, entendeu? Porque ele é todo marcado na escrita. Uhum. Então, eu, inclusive, tive sempre muita dificuldade em saraus, essas coisas, porque, assim, o que escolher para dizer. O que vem facilitando isso um pouco, e aí fazendo uma ponte com o Haikai, é que a internet, ela é uma vilã interessante. Porque se você escreve 10 linhas, você tem 10 curtidas. Se você escreve 2 linhas, você tem 30 curtidas. Então, isso foi fazendo com que o meu poema, de alguma forma, felizmente ou infelizmente, ele fosse diminuindo, né? Como aquele que você, inclusive, musicou, que você gosta muito, né? Que quer falar? Aí. É esse que você vai falar, né? Na padaria, um menino olhou-me e disse assim: moço, não quero pão, quero sonho, sonho, sonho. E aí, cara, coisa linda. O dia que você me mandou isso, eu chorei pra caramba. O cara musicou. Mentira, não me falou nada, pô. Tinha que falar Não, dessas lágrimas. E aí ele chega ao ponto que o Thiago falou. A página é quase toda em branco, ó. Esse poema diz: a poesia é um peixe que vive pela boca. Muito bom. Vai chegar um livro que ele vai Golaço. vai lançar, vai ser A poesia é um peixe que vive pela boca. Golaço. Então eu tenho praticado essa coisa de escrever quase que um poema dentro de um monossílabo. Porque assim, a gente sente vontade ali de ser visto, de ser lido. E se você escreve alguma coisa um pouco maior, um pouco mais complexa, infelizmente, a gente passa para a notícia do Vini Júnior. Né? A gente vai ter que botar um post-it do lado de fora da página, que a gente deixa a página inteira vazia e o poema fica ali no post-it. Tenho vontade de escrever um poema dentro de um monossílabo. Boa Álvaro essa. Assis. É verdade. Escreva isso. E eu Registre. preciso fazer um comentário que, assim, o Álvaro disse que ele tem dificuldade de declamar poemas, e isso me surpreendeu um bocado, porque eu conheci o Álvaro A mim também. Declamando. em sarau. Nos conhecemos um pouco antes do sarau, mas assim, na confecção A nossa do amizade, sarau... a nossa amizade se deu para um sarau. E que eu me lembre, o Álvaro era a pessoa que declamava os poemas no sarau. Eu lembro do Álvaro chegando com um Ray-Ban preto todo escuro, assim, chegando, 5 minutinhos atrasado, só ali, já chegando, eu quero falar disso, declamando. Então, eu cheguei a tomar um susto ele falando que não estava acostumado a declamar poemas. Fala disso aí, de como a gente, do Saracura, de como a gente se encontrou. Ele é que decide, rapaz. Não, porque... Marcos, só fazendo uma ponte, eu sei que a gente está acabando, é porque o tema da nossa mesa tinha a ver com um sarau que a gente fez, que já não existe há muitos anos. Está acabando o nosso tempo? Você é que vai... Não, eu não estou entendendo a gente não sabe de onde está vindo ali, né? Nós estamos com 11 minutos só falta 11, falta 11. Não, faltam... tá decrescente, pô, tá bom. Não, só para dizer que a gente fez um sarau, o Thiago chegou do Rio, e, cara, achou a gente do nada, assim, 5, 6 poetas no bar, no mesmo dia, e dali a gente saiu, cara, e criou um projeto que durou muito pouco, porque a gente foi ceifado pela pandemia, mas que, assim, produziu história pra caramba, né? Foi. E acho que vale até mencionar a Carol Passos, Sim. que estava com a gente desde o início. A Flávia Cardoso. Mas a Carol desde o início, foi uma das idealizadoras, né? Passos com Z. Poeta maravilhosa, né? Que agora não está em Petrópolis, está na Bahia, exatamente. E eu, na verdade, quando cheguei em Petrópolis, eu tive necessidade de encontrar essas pessoas, né? Quando eu vim morar em Petrópolis da primeira administração, assim, eu falei, fiquei com vontade de encontrar essas pessoas aqui. E aí, falando com um, falando com o outro, foram me indicando pessoas, me indicaram 2 pessoas incríveis, a Carol e o Álvaro, e aí a coisa andou nesse sentido de fazer um sarau, assim,
bastante informal, no qual o Álvaro chegava de Ray-Ban preto, com várias ideias sobre livros. Vamos voltar. Não é mais um Ray-Ban preto, mas a gente vai voltar. E o que você tem a dizer sobre a poesia dita e lida? Eu não Ou gosto lida. de declamar poesia, não sou o maior fã de escutar poesia tampouco. Eu gosto de ler. Idem. Não gosto de ler. Na verdade, ainda bem, eu não declamei, eu acho que eu declamei sem querer, que eu acabei abrindo aqui e falei, mas assim, ainda bem que você não me pediu para fazê-lo, você fez por mim, porque eu ia achar chatíssimo declamar. Uhum. E ainda mais sentado, porque para quem está acostumado a sala de aula, né, assim, falar assim sentado é um negócio meio, sei lá, né, assim, você ainda foi. E você, Angélica, quanto a poesia falada ou escrita? Olha, Prefere escutar ou ler? eu gosto de ler. Porque eu acho que ler eu vou me concentrando. Até para quem tem TDAH, ler para ver se consegue se concentrar. Repete, lê de Isso, novo. repito, leio de novo. Eu gosto muito de ler. Eu também. Eu acho que a poesia é um exercício solitário para quem produz. E eu acho que também ele é um exercício solitário para quem lê. Quando a gente fala poesia, é uma questão socialista, né? Assim, de abrangência, para mais pessoas ouvirem. Eu acho que vem... Eu não sei da origem, mas assim, eu acho que lá atrás, Ulisses, Homero, não sei, ou mais para trás... nas feiras, as pessoas querendo alcançar as pessoas, mais de uma pessoa ao mesmo tempo, fala a poesia, declama a poesia. Mas é muito chato a poesia interpretada, mal interpretada, né? Porque é difícil ler poesia, é muito difícil. Mesmo que você treine, você às vezes erra na interpretação. Eu aqui dei vários erros que na hora fico me apunhalando quando eu estou lendo, porque realmente não é fácil o ato de interpretar uma poesia. E eu, para encerrar, né, eu acho que a poesia cantada, ela funciona bem melhor do que a poesia dita. Com certeza. Muito. Com certeza. Tanto que acho que a música, né, as canções, né, viralizaram pelo mundo, né, pelo mundo. Sim. Uma curiosidade, já que entramos nessa da poesia cantada da música, sabe? Meu pai está aqui também, meu avô tem aqueles poemas, meu avô tem 96 anos, tem aqueles poemas bem à moda antiga, que ele costuma repetir ad nauseam, assim, bastante pra gente. E aí, há muitos anos atrás, essa história aconteceu, que tinha um que ele repetia, e eu falei, vou fazer um agrado, botar música aqui. Aí peguei e fiz assim, como tinha essa coisa, uma poesia bem à moda antiga, bem certinha, metrificada, rimada, eu botei um samba que soasse tipo samba antigo, aquele típica construção harmônica, assim, samba antigo. E mostrei para ele, e ele detestou. Ele detestou, falou, não. Ele continua lendo essa poesia, falou assim, deixa eu te mostrar uma poesia. Você foi tirar o lugar dele, cara. E continua lendo, eu falei, eu conheço essa poesia, eu até musiquei essa poesia. Aí, é? Eu falei, e você detestou. Ele, não, nem detestei. Mas, ou seja, dá para estragar a poesia de alguém musicando ela também. Né? Desculpa. Mas às vezes a música também fica feia, e o poema se basta como poema, né? Eu vou Isso eu Apesar conheço que também Pretas do vários- Poder ficou legal. Hã? Pretas do Poder ficou bom. Ficou bom? Ficou. E um dia que um amigo A meu... musicaram sua também, gostei muito. Um dia que um amigo meu, Marco Aurê, me chamou para ir num espetáculo dele, no Centro de Cultura, num sábado de manhã. Vê se eu tenho que dar prestígio para esse cara. Eu fui lá humildemente, sentei. Era um espetáculo quase todo sobre poemas meus, que ele musicou. E você não sabia? Não, ele e aquela banda maravilhosa com a... Era os Menestréis, né? Nossa, Menestréis. você imagina você sentar, você nunca ouviu aquilo, e essa figura que eu, né, tô aproveitando o finalzinho aqui, Grava aí o que ele vai falar. pra mim é nível Guerra Peixe, assim,
Marco Aurê é um artista completo petropolitano que precisa ser conhecido cada vez mais e mais, porque a gente tem uma coisa aqui em Petrópolis que é muito interessante. Ó, o auditório não está vazio. Os artistas os artistas não consomem os artistas, né? Alô? E a gente precisa consumir, precisa gostar da que é nossa. Olha que Angélica. Esse homem, cara, esse é um artista assim. Conheçam a obra desse homem. Ok, isso, obrigado. E é genuinamente petropolitano. Vou aproveitar o lançamento de 2 livros hoje às 7 horas, vou aproveitar esse gancho, né? Claro. Parecia até que estava armado, né? Relatos em Versos é o meu primeiro livro de poemas, mas são 40 anos aqui reunidos, fiz uma seleção de poemas meus durante vários anos escrevendo. Tem o prefácio do grande Gerson Vale. 19 horas vamos fazer a assinatura. E esse aqui que é uma pérola, que é o livro do meu avô, que nós reunimos, eu e minha parceira, Sabrina Castro, organizamos isso aqui, que meu avô deixou indexado, datilografado, grampeado, e deixou 3 livretos, e nós reunimos aqui em belíssimos sonetos, assim, magistrais sonetos do meu avô, Silva Maia, Reminiscência de Amor, Divagações. Às 19 horas estaremos ali autografando, lançando. Apareçam. Então é isso. Estamos faltando 3 minutos e 34. Vamos pedir as considerações finais de cada um. Vou começar com o Tiago. Vamos inverter para terminar. Tá bom. Com... Primeiro de tudo, obrigado por estarem aqui. Eu gosto muito dessa cidade, não nasci aqui, sou do Rio, mas hoje passo metade da semana aqui, já morei aqui também. Então, tá lançando esse livro também aqui depois. Que horas vai ser? Quando? Já foi, mas está lá na lojinha e eu instruí para distribuir gratuitamente, porque teve uma odisseia. É gratuitamente? É só pegar. E aqui tem uns aí também, quem quiser. Tá? Autografo para mim, por gentileza. Tá bom. E aí, porque... Então, assim, eu fico muito feliz disso acontecer de volta aqui. É uma conjuntura muito feliz. E ele tem patrocínio, não? Não. O patrocínio foi um monte de desastres que aconteceram nesse meio do caminho e o livro estava condenado a sumir e está renascendo na cidade onde ele foi escrito. É isso. Legal. Parabéns. Eu quero, guardam para mim. Gostei muito. Álvaro. Eu queria agradecer a presença de todos e todas e agradecer a Flip aqui na pessoa do professor Grandinetti, que eu sei o quão difícil foi fazer essa Flip esse ano. A gente sabe por muitos motivos, mas ela está em pé, está aqui linda, e esse ano mais linda ainda porque as pessoas, os artistas daqui estão na tenda principal. Eu cheguei hoje para a tenda, né, e sentei aqui, eu fico muito feliz. E esse brilhante professor de Direito, tem uma história maravilhosa, é um dos organizadores dessa festa. E eu espero que ela dure por muitos e muitos anos, porque Petrópolis merece e tem um potencial de literatura, de arte incrível e merece essa festa. Obrigado, professor. Faço minhas as palavras do Álvaro. Também. Agradecer a todos, né, vocês aqui. A Flip Petrópolis, gente, a Flip Petrópolis é maravilhosa. Eu falo que a arte, a poesia, tudo, a arte, ela nos cura, a arte, ela transforma, a arte, ela nos ajuda e muito. Então, que venham mais. Sei que foi muito difícil estarmos aqui, mas a gente está numa guerra, a gente tem que continuar. E ano que vem, mais e mais, e muitas Flip Petrópolis surgirão. A gente não vai desistir. A gente vai continuar. É o que eu falo, nunca desista. E é isso. Lindona. Então é isso. Faltam 25 segundos. Um ascendente em virgem tem que ser preciso. Então é isso, vamos tirar aqui a foto, né, como cirúrgico, histórica. Agradecemos mais uma vez a presença.
E ano que vem estaremos juntos novamente aqui na Flipetrópolis.